Você já chegou a perceber que os dias estão um tanto quanto difíceis, vamos pensar assim, por, por conta de ideias, situações? O dia tem sido bem complicado, independente do que você faça ou da religião que tenha. Mas falo para você, para quem é cristão e evangélico, você tem sido visto de uma maneira diferente. Você tem sido visto pelas coisas que pessoas da sua mesma religião andam fazendo. Eu sou Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um vídeo. Hoje vamos dialogar, vou falar aqui um pouquinho para você o que eu tenho presenciado, o que eu tenho vivido em questão de ser um cristão, trabalhar com audiovisual e não só isso, em alguns dados momentos também trabalhar com política. Sim, é complexo a gente falar disso. Por quê? Porque ser cristão nos dias atuais já é algo leve comparado ao que era, sei lá, uns 20 anos atrás, mas atualmente muitas pessoas se dizem cristãs e os seus atos, vamos dizer assim, eles não condizem com aquilo que elas são, não condiz com aquilo que ela diz que é. E devido a essas pessoas que às vezes têm uma visibilidade maior, a gente também é visto da mesma maneira. Infelizmente, a gente que está inserido, a gente sabe, a gente conhece e por conta disso, talvez, a gente não ligue tanto. Mas para quem é de fora, acaba nos comparando. E às vezes, até mesmo cristãos, eles acabam se adaptando, se moldando ao que o mundo quer. E esquecem que muitas vezes a gente tem que confrontar, muitas vezes a gente tem que, como cristão, revelar, sim, a gente tem que falar as coisas que realmente devem ser ditas, sabe? Às vezes, não o fato de dedurar, vamos falar assim, mas o fato realmente de falar, ó, avisar a pessoa, né? Isso que você está fazendo não é certo. Seja, sei lá, uma bebida, extrapolar a bebida, seja uso de drogas perto de você, seja o linguajar, seja coisa simples, sabe? Desde destratar uma pessoa até algo, algo mais grave, de tipo, sei lá, sonegar imposto. E não que a gente seja um fiscal. Não, a gente não é um fiscal. A gente deu um tapão aqui na câmera. A gente tem que confrontar a pessoa falando, né? Tipo, tá, mas cara, não. E se realmente a pessoa se insistir com aquilo, a gente se afastar. Por quê? Porque se a gente continuar nesse mesmo ambiente, continuar nessa mesma fala, vamos dizer assim,
Primeiro que você seria a pessoa chata do rolê. E, consequentemente, você compactuaria com isso. E eu acho que o fato de compactuar com isso, ele é muito mais pesado do que o fato de se distanciar, de estar longe de tudo isso. Eu acho que essa situação ela é muito mais reflexiva do que realmente um ato de agir. Muitos cristãos, eu acho até, eles ainda fazem as coisas sem pedir orientação. Vai tomar uma decisão que pode mudar a vida da pessoa. Sei lá. Eu tenho dinheiro para comprar um carro novo. Tá, vou comprar um carro novo. Vai lá e compra. Não. Às vezes as pessoas elas acabam pedindo conselho para outras pessoas e seguindo esses conselhos e esquecem de entregar esse desejo, essa angústia, às vezes para Deus e pedir direção a Ele. E a gente como cristão, a gente tem que ser a luz do mundo, realmente. A gente tem que ser o sal da terra. A gente tem que fazer com que as pessoas ao nosso redor entendam que a gente é cristão. Eu acho que esse é o primeiro passo e um dos mais difíceis, seja através das nossas atitudes ou através das nossas palavras. Eu acho que isso já faria com que as pessoas entendessem que você é uma pessoa cristã, com toda e absoluta certeza. E após isso, entender que se aquela pessoa continuar próxima da gente, fazendo coisas erradas principalmente, a gente vai se afastar dela. Ou a gente vai confrontar ela. E as pessoas não gostam de confrontos. E as pessoas que confrontam, elas geralmente gostam de brigar. E essa é um outro ponto que um cristão não entra. Ele não entra em nenhuma briga. Primeiro porque não vale a pena realmente brigar. Independente do assunto, independente da situação, independente da circunstância. Não vale a pena nem um pouco brigar. Vale a pena entender a pessoa, isso sim vale a pena, mas a partir do momento que um diálogo se torna uma briga, é o momento de se afastar, de dar um tempo e quem sabe voltar num futuro. Ser cristão nos dias atuais é pisar em ovos. Você caminha em ovos que não podem ser quebrados, porque tudo que você fala vai ser usado contra você e tudo que você faz também vai ser usado contra você. E a partir do momento que a gente decide que a gente vai ser cristão, independente do local, independente do lugar, independente do que a gente esteja fazendo, a gente tem que ser realmente um espelho de Jesus. Jesus veio ao mundo realmente para nos ensinar, para nos mostrar como é ser um cristão em todos os momentos, em momentos difíceis, em momentos fáceis, em momentos desafiadores, em momentos que talvez a gente nem viva, mas a lição está ali. Então, entenda que por mais que você se intitule cristão, as suas ações e o seu comportamento, que basicamente é quase a mesma coisa, né? Mas as suas ações e o seu comportamento vão ditar as pessoas que estarão próximas de você
e as pessoas que estarão procurando você, principalmente. Porque muitas vezes ser cristão não é só você ir na igreja todo domingo, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sei lá, mas é você, em momentos de dificuldade, se encontrar em oração, se encontrar intercedendo, se encontrar buscando, para que uma direção seja tomada com direcionamento, uma decisão seja tomada com o discernimento correto. E as pessoas verem isso, as pessoas entenderem isso, elas não entendem, elas não compreendem às vezes o porquê um cristão toma determinada decisão, toma determinada direção, mesmo que para os olhos humanos seja algo totalmente errado. E a gente faz muito isso. A gente julga muito o que a gente vai fazer, se realmente está certo, se realmente está errado. Mas quando a gente coloca as coisas, aquilo que a gente está querendo fazer nas mãos de Deus, na direção que Ele nos coloca, a gente tem que fazer da melhor maneira possível e acreditando realmente que vai dar certo. E ver que muitas pessoas usam o nome de Deus para se alavancar, se vangloriar, para fazer coisas que apenas vão dizer sobre elas e não sobre Deus, é muito triste. Muito triste ver que muitos casos, a gente vê muitos casos de pessoas que usam o nome de Deus para enganar pessoas, fazer com que pessoas se acheguem a ela, fazer com que o ser humano realmente seja usado como uma moeda de troca, sabe? Tem pessoas que usam, né, do ato de eu sou evangélico, eu sou cristão, para que arrecadem mais pessoas. E não é isso. Não é sobre isso o cristianismo, o seguir a Deus. O seguir a Deus é deixar a gente muitas vezes de lado e pensar no nosso próximo, pensar no que realmente o nosso próximo está precisando, né? E ver que algumas pessoas usam realmente de Deus para ser visado, ser mais visto, ser acabar de uma certa forma sendo mais, vamos falar assim, sendo de uma forma mais, cara, não existe acho que nem palavra para descrever isso. As pessoas usam Deus para realmente crescer em redes sociais, crescer em coisas, não porque eu falei com Deus e Deus falou para eu fazer esse vídeo para que você me doasse R$ 1.000. Cara, Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai fazer isso. Deus fará o caminho contrário. Ele fará com que uma pessoa seja tocada para que te entregue esses R$ 1.000 sem nem você pedir nada. Deus vai fazer sempre o caminho contrário. Se você está numa necessidade, orando por dinheiro, orando por... Cara, desculpa, mas não vai funcionar.
Você tem que orar entregando esse problema. Ó Deus, não tenho dinheiro para pagar essa conta. Infelizmente, está nas suas mãos. Descansar em Deus. Descansar em Deus é muito difícil. E as pessoas não entendem que ser cristão, ser evangélico, acreditar em Deus nos dias atuais é viver o hoje da melhor forma possível, pensando que o amanhã pode nem acontecer, que o amanhã Deus pode vir e arrebatar sua igreja. Viver o hoje sendo a melhor versão sua, não murmurando, não explorando, não sendo aquele cristão que usa as pessoas. Deixe ser usado, não pelas pessoas, e sim por Deus. Um ótimo dia pra gente.